Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre os pronomes interrogativos. Quando você pergunta que horas são, qual é o dia certo para entregar um trabalho, quem vai na festa de aniversário ou quando essa pessoa sairá de casa, você está fazendo uso dos pronomes interrogativos. Esses auxiliares servem para formular perguntas, tanto diretas quanto indiretas. As palavras que fazem parte desse grupo são que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantas e quantos. Exemplo: que animal é aquele? Quem revelou o crime? Qual dos filmes você prefere? Quais brinquedos devo levar? Quantos irmãos você tem? Observem que de cada frase a gente tem um pronome. Que, quem, qual, quais e quantos. São pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos, eles podem ser usados para fazer perguntas, para ajudar você a formular uma pergunta. Então, os pronomes interrogativos são bem simples, tá certo? Então, a gente vai para uma atividade. Nessa atividade aí, você vai completar as frases abaixo usando os pronomes adequados. Nós temos aí 14 pronomes e você vai usar um pronome para cada frase. Não vai repetir os pronomes, tá certo? Vamos começar aí pela letra A. Vamos responder junto. Tem aí o tracinho. É a maçã? Você vai olhar. Vamos começar de um por um. O que é a maçã? Onde é a maçã? Cadê a maçã? Quem é a maçã? Que é a maçã? A Pro tá falando de um por um pra gente parar pra ouvir, pra ver o qual que combina, o qual que vai dar certo com a frase, tá certo? Quando é a maçã? Qual é a maçã? Quantos é a maçã? Quanto é a maçã? Como é a maçã? De quem é a maçã? Quais é a maçã? Por que é a maçã? Quem é a maçã? De quem é a maçã? Ficou bom, não ficou? Então, de quem é a maçã? Você pode completar aí a letra A com de quem é a maçã. E assim você vai fazendo as outras frases. A senhora prefere o filé? Faça como a Pro fez, leia pronome por pronome para poder você conseguir formar a frase. Tá certo? Nós temos aqui nessa página até a letra E, então ó, a setinha indicando. As outras letras estão aqui, vai até a letra M. Lembrando que é um pronome para cada letra, tá certo? Não vá repetir os pronomes, tá bom? Então, copiem essa atividade no caderno de português e respondam e enviem lá no grupo, tá bom? É uma questão sozinha que vai até a letra M, tá? Em matemática, na página aí 148, tá certo? Explicando uma resolução. Esse daí é um problema-teca, tá bom? Na página 148. Vamos lá. Leia o problema abaixo. Amélia comprou 4 caixas de suco para o lanche das crianças. Ela sabe que cada caixa pode encher 5 copos iguais e que cada criança bebe cerca de 3 copos de suco. As 4 caixas de suco serão suficientes para servir até quantas crianças? Vamos resolver o problema. Para resolver esse problema, a gente pode usar o esquema. Veja aí que o esquema já está desenhado. Parte 1. Primeiro, nós desenhamos aí 4 caixas de suco. E na frente de cada uma, nós colocamos aí 5 copos. Por que eu coloquei 5 copos na frente de cada uma? Porque lá no texto fala que cada caixa enche até 5 copos. Não foi isso que dizia aqui, ó? Cada caixa pode encher 5 copos iguais. E ela comprou 4 caixas, não foi, ó? 4 caixas, tá certo? Em seguida, a pergunta é, quantas crianças? Aí não diz quantas crianças tem. Tá perguntando quantas crianças ela consegue servir com essas 4 caixas. Sabendo que cada criança bebe, ó, 3 copos de suco. Cada criança vai beber até 3 copos. O que nós fizemos aqui? Desenhamos as crianças. 1 criança, 2 crianças, 3 crianças,
4 crianças, 5 crianças. Vamos com essas 5 primeiro. E circulou 3 copos para a primeira criança, 3 copos para a segunda criança, 3 copos para a terceira criança, 3 para a quarta, 3 para a quinta. Ainda dá para dar para outra criança? Dá. Outra criança, ou seja, 6 crianças. Daria para outra criança? Não, porque sobraram só 2 copos, não é verdade? Explique aí qual foi o esquema usado para resolver esse problema. E qual é a resposta desse problema? A pergunta é: as 4 caixas de suco são suficientes para servir quantas crianças? Responda aí na letra B, tá certo? Em seguida, você vai passar para a página 149, multiplicação e divisão. Tem aí alguns probleminhas para você ler e resolver, tá certo? Pense em um número. Você já conhece a brincadeira, não é mesmo? Leia os textos a seguir e tente fazer os cálculos de cabeça. Pense em um número diferente de 0, não pode ser 0. Multiplique esse número por 2. Agora divida o resultado por 2. Qual foi o resultado? Vou pensar aqui. 4. Vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, 4. Ou seja, desvendou o número que eu pensei. Entenderam? A outra questão. Pense em um número diferente de 0 e calcule o dobro. Vamos aqui pensar em... Eu tô falando para vocês o que eu tô pensando, mas o certo para fazer a brincadeira é você não falar o número que você pensou, tá? Vou aqui, 3. Qual é o dobro de 3? 6. Agora calcule o dobro desse resultado. O dobro de 6, 12. Para terminar, divida por 4. 12 dividido por 4, 3. Ou seja, o mesmo número que eu pensei lá no começo. 3, 6, 9, 12. Entenderam? Pergunte aos seus colegas se o resultado obtido foi o mesmo número que vocês pensaram. Vocês podem estar fazendo essa brincadeira com os pais de vocês aí, ó. Vão lendo os comandos. Exemplo, mãe, pensa em um número que não pode ser 0. Multiplique esse número por 2. E você tem que ir calculando, tá? Agora divida esse número por 2. Qual foi o resultado? Aí a mãe vai dizer. Aí você pergunta, o resultado foi o mesmo número que a senhora pensou? Aí com certeza a mãe ou o pai de vocês vai dizer que sim, não é verdade? Na questão 2, complete o texto a seguir com o número que você quiser. Depois troque seu livro com um colega. Vocês podem pedir para os pais de vocês colocarem um número aí, tá certo? Ó, pense em um número diferente de 0. Depois multiplique esse número pede para a mãe, para o pai, para colocar um número aí, para o tio, para quem cuida de vocês. Colocar um número, exemplo, 8. Em seguida, divida esse resultado pelo mesmo número em que você multiplicou o número pensado. O resultado que você encontrou é o número em que você pensou? E a terceira questão. João pediu a Marcela que pensasse em um número diferente de 0 e fizesse alguns cálculos. Observe os cálculos que Marcela fez e descreva o que João falou para ela. Marcela pensou em um número, que está aí a interrogaçãozinha, ó, aqui. Depois ela multiplicou por 3, depois ela dividiu por 3, depois o resultado. Como é que você descreveria, que João descreveu esse problema? Acredito que João falou assim. Marcela, pensa em um número. Multiplique ele por 3. Agora divida ele por 3. Qual foi o resultado que você teve? Então, eu quero que vocês anotem aí. No livro tem um pouquinho de espaço aqui nessa parte em branco, ó. Vocês podem estar escrevendo aí, tá certo? Então, ó, páginas 148 e 149 do livro de matemática. Atividade de português no caderno, atividade de matemática no livro na página 148 e 149, tá bom? Em ensino religioso, vocês vão fazer uma pesquisa. Pesquisa na internet, do jeito que a Pro colocou aí. O livro sagrado de diferentes religiões. Vocês sabiam que as religiões não têm somente a Bíblia como livro sagrado? O mais conhecido é a Bíblia, mas existem outros livros sagrados. E é isso que eu quero que vocês conheçam também. Primeiro vocês vão pesquisar o livro sagrado de diferentes religiões. Leiam lá algum site, entrem em vários sites, gente. Parem de ficar entrando em um site só e copiando só o que está lá sem ler. Então, primeiro você vai escolher um site.
você vai ler esse site. Lá vai estar falando sobre vários livros. Aí você vai escolher um, até aqui você não copia nada, você só lê. Você vai escolher um desses livros, aí você vai pesquisar sobre esse livro que você escolheu. Exemplo, eu escolhi a Bíblia. Qual é a história da Bíblia? Eu escolhi o Alcorão. Qual é a história do Alcorão? Eu escolhi o Torá. Qual é a história do Torá? A Pro já citou alguns exemplos de livros religiosos. Aí você vai pesquisar a história desse livro, aí sim você vai escrever a história desse livro no seu caderno. Primeiro você pesquisa livros sagrados de diferentes religiões. Lê, escolhe um que mais chamou sua atenção, depois pesquisa sobre esse livro que chamou sua atenção e escreve a história dele no seu caderno, tá certo? Então, atividade português no caderno, atividade de matemática no livro e atividade de ensino religioso para fazer uma pesquisa sobre os livros sagrados de diferentes religiões, tá certo? Respondam essas atividades e enviem lá no grupo, tá bom? Que a Pro vai estar acompanhando. Abraço apertado, até amanhã. Amanhã é sábado, não tem vídeo. A Pro vai enviar lá algumas atividades e um joguinho, tá certo? Então, até amanhã. Tchau, tchau.